Seja muito bem-vindo. Venha comigo. Vem. Preste atenção nesse diálogo comezinho, rasteiro e muito útil nos bastidores ardilosos que levaram o alferes Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes à forca após ser traído por esses dois inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que era o vice-rei da época, e seu inseparável bajulador Barbacena. Porém, mantenha atenção para esse tal de Tiradentes. É um louco, um fanático, um maluco, um falastrão. Bem, fiquei sabendo que ele está planejando um levante contra a derrama, junto com seus amigos ricos e devedores. Só se for um levante de putas, excelência. Mas que excelente ideia, senhor Visconde! Vamos ao bordel! Ao bordel, ao bordel, ao bordel! Pois bem, esse diálogo marcou a curta trajetória de Tiradentes, que enfrentou todos os seus opressores para tentar livrar Minas Gerais do jugo exploratório português, que taxava o povo com altos impostos e uma série de restrições, tudo para manter o poder e a dominação política e religiosa. Por isto, a peça começa com o público participando da encenação, representando a elite da época com as suas máscaras venezianas e o povo com nariz de palhaço. A revolta popular é simbolizada nesse confronto. Viva a liberdade, a igualdade e a fraternidade! Aqui, cada olhar revela a introspecção, da qual cada um mergulha num dos momentos históricos mais importantes, mas que passados 519 anos da nossa descoberta, ainda estamos tentando nos distanciarmos da política que afasta o país dos trilhos do desenvolvimento econômico e social. Essa classe social não pagava nenhum imposto, mas eles viviam em suntuosos palácios. Muita fartura na mesa, comida à vontade. Enquanto isso, Tiradentes conseguia abalar e preocupar a monarquia, mobilizando e conseguindo apoio de proprietários rurais, intelectuais e militares no levante contra a coroa, que começava a ganhar corpo em 1789, no povoado de Vila Rica, conhecida hoje como cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e terra de Aleijadinho, que em pleno período de levante popular, segundo pesquisadores, teria decidido homenagear os inconfidentes construindo as famosas esculturas de pedra-sabão localizadas no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, no município de Congonhas. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas, eu daria ao Brasil. O controle fiscal de Portugal sobre o Brasil motivou a revolta de Tiradentes, que ainda combatia a proibição da população em ter meios próprios de subsistência em atividades artesanais, têxteis, além dos colonos terem que entregar compulsoriamente toda a produção de ouro. Tiradentes sabia onde podia chegar obtendo apoio popular. É a revolta dos alfaiates, dos negros libertos, dos soldados de baixa patente, dos mascates e tropeiros. As lojas são verdadeiras oficinas revolucionárias em nome da República. Eu vi isso na minha cara, eles esfregaram isso na minha cara. Mas o vice-rei Joaquim Silvério dos Reis também articulava nos bastidores palacianos para tramar contra Tiradentes e pedir a sua cabeça. Portugueses somos a nobreza. Nós somos os fidalgos. O povo deve nos amar. Tiradentes tinha o apoio da maçonaria, seguindo os ideais iluministas que varreram a Europa e estimularam a independência dos Estados Unidos em 1776. Ladrões, meu caro, são isso que os políticos de Minas aqui são, ladrões! Empenhado nas causas populares e libertadoras. A nossa ordem é amplamente perseguida pela coroa portuguesa. Todo cuidado é pouco. A certa altura, para ter as suas dívidas perdoadas pela coroa de Portugal, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que participava ativamente das reuniões da Inconfidência Mineira, denunciou às autoridades o plano de Tiradentes.
invasão da Alegrante e irão conclamar o povo e as tropas às ruas para proclamar a independência. Todos os inconfidentes foram presos e negaram a sua participação nos planos. Iremos montar barricada nas estradas para defendermos a cidade do Alto. Enquanto isso, iremos distribuir cópias para o povo da nova Constituição brasileira. E assim tiveram apenas como punição o banimento, deixando Tiradentes sozinho, que sem temor assumiu a liderança do movimento da Inconfidência Mineira. E com isto foi sentenciado e condenado à forca no dia 21 de abril de 1792. Fui eu que denunciei todos vocês. Fui eu que disse ao vice-rei que você estava escondido na Rua dos Atoeiros. Fiz isso porque eu estava falido, precisando do perdão da coroa. Eu aprendi que um homem de verdade assume as suas responsabilidades e não trai os seus amigos em modo algum. Canalha! Estou farto dessa história toda. Fui eu sim, o único responsável e cabeça desse levante. Essa que é a verdade. Se eu omiti essa informação esses anos todos foi para não prejudicar a ninguém, mas agora que os frouxos atiraram as culpas somente em mim, então que seja eu o único homem a assumir essa história. Para ter algum reconhecimento nesse país, você tem que ser um filhinho de uma família abastada, ou então um puxa-saco daquela rainha de Portugal. Portanto, fui eu sim. Os outros são frouxos. Nenhum deles é homem suficiente para sustentar a cabeça do movimento revolucionário. A atração deles era apenas poética. Não tinham sangue. Que seja Tiradentes a morrer. Afinal, ele não é de família, não tem nenhum título importante. Se alguém tem de ser punido no meio de tudo isso, que não sejam os ricos e abastados, mas sim os pobres. A conjuração não passou de chá, bolinhos e conversa fiada de poetas. Mas, Excelência, por que não vamos comemorar essa nossa vitória no bordel, degustando os chocolates e tomar umas aguardentes? Mas que excelente ideia, senhor Visconde! Vamos ao bordel! Bordel! Excelência, Pois não? conhece algum bordel aqui por